Quando ele faz isso, ele não consegue mais te esquecer. Existe um momento exato em que um homem percebe que não consegue mais te esquecer. E esse momento não tem nada a ver com a última mensagem que ele recebeu, com a última conversa que vocês tiveram ou com qualquer cena marcante que a sua mente tenta imaginar. A verdade é que o que prende um homem à lembrança de uma mulher é sempre algo que acontece no inconsciente dele, não no consciente. E o mais impressionante é que esse algo não depende do que você faz, mas do que você desperta dentro dele. Jung dizia que aquilo que realmente marca uma pessoa não é a presença física, mas a presença simbólica. E quando você passa a existir dentro do campo simbólico de um homem, você deixa de ser apenas uma lembrança e se torna um significado. Ele pode tentar seguir a vida, tentar se distrair, tentar fingir que esqueceu, mas não consegue. Porque não é você que ele tenta esquecer, é o reflexo emocional que você ativou nele. E isso nenhum homem controla. Há um gesto específico, um comportamento involuntário que revela quando você entrou tão fundo na psique dele que se tornou inesquecível. É algo simples, discreto, mas tão poderoso que denuncia quando você deixou de ser apenas uma mulher e se tornou uma marca interna. Esse gesto acontece no silêncio, acontece quando ele menos espera, acontece quando algo nele reage ao que você representa. E quando isso acontece, ele não consegue mais te apagar. Não importa quanto tempo passe, quantas pessoas entrem na vida dele, quantos caminhos ele tente seguir, a marca fica, a lembrança volta, o sentimento retorna, porque quando um homem te associa a uma emoção que ele não consegue substituir, você se torna parte do mapa interno dele. E a partir deste momento, ele não está tentando te esquecer, está tentando entender por que não consegue. Fique comigo, porque hoje você vai descobrir exatamente o que faz uma mulher se tornar impossível de apagar da mente de um homem. E qual é o sinal que revela sem erro que você já se tornou inesquecível para ele? Uma mulher inesquecível não é aquela que fala mais alto, que se mostra demais ou que tenta provar o próprio valor. A mulher que um homem não consegue apagar da mente é aquela que cria uma impressão emocional tão forte que se transforma em significado na psique dele. E isso não tem nada a ver com aparência, nem com perfeição, nem com fazer tudo certo. Tem a ver com presença. Jung dizia que existem pessoas que não passam pela nossa vida, mas passam pela nossa alma. E a mulher que um homem não consegue esquecer é exatamente esse tipo de presença. Ela deixa uma marca que não se apaga porque desperta nele algo que ele mesmo não sabia que existia. A primeira coisa que torna uma mulher inesquecível é a forma como ela o faz sentir consigo mesmo. Não se trata do que ela faz diretamente, mas da maneira como ele se percebe perto dela. Um homem não se prende a uma lembrança, ele se prende à versão de si mesmo que emergiu ao lado daquela mulher. Quando ele se sente visto de verdade, respeitado na essência, reconhecido no que tem de mais genuíno, algo dentro dele se abre. Essa abertura emocional cria uma impressão tão profunda que o acompanha mesmo quando ela não está mais ali. A segunda coisa é a autenticidade. Uma mulher que sabe quem é, que age de forma coerente, que não tenta moldar sua essência para agradar ou manipular, cria uma presença que ele não encontra em qualquer lugar. O inconsciente masculino reconhece essa energia como rara, e tudo o que é raro permanece. A autenticidade desperta a sensação de singularidade, e o que é singular se grava na memória afetiva. A terceira coisa é o impacto silencioso. Mulheres inesquecíveis não precisam dramatizar, não precisam exagerar, não precisam competir. Elas têm um tipo de energia que chega sem fazer barulho, mas permanece mesmo quando vão embora. É aquela sensação que fica quando ele se lembra de uma frase simples que ela disse, de um gesto pequeno, de um sorriso espontâneo. Esses detalhes voltam à mente dele em momentos aleatórios e cada vez que voltam, reforçam a marca emocional. A quarta coisa
é a profundidade. Não profundidade intelectual ou filosófica, mas emocional. É a capacidade de estar presente, de ouvir de verdade, de criar espaço para que o outro exista. Homens não esquecem mulheres diante das quais puderam ser honestos, vulneráveis, espontâneos. Quando ele se sente seguro o suficiente para ser ele mesmo, sem máscaras, ele cria laços que não se quebram. E por fim, existe algo ainda mais poderoso: o símbolo que ela se torna. Jung explicava que algumas pessoas se tornam arquétipos dentro de nós. Elas passam a representar algo: liberdade, paz, intensidade, conexão, verdade. Quando uma mulher passa a simbolizar algo dentro do mundo interno de um homem, ela deixa de ser apenas uma lembrança. Ela se transforma em referência. E referências não se esquecem. É assim que alguém se torna inesquecível. Não pela presença física, mas pela presença simbólica. E quando um homem tenta seguir adiante, mas encontra você nas emoções dele, nas memórias involuntárias, nos gestos que ele repete sem perceber, é porque você se tornou exatamente isso, um símbolo. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Não é você que ele não consegue esquecer, é o impacto emocional que você deixou dentro dele. E esse impacto, uma vez criado, não desaparece. Existem 3 gatilhos emocionais que fazem um homem te lembrar, mesmo quando ele tenta seguir adiante, mesmo quando diz a si mesmo que acabou, mesmo quando tenta ocupar a mente com outras coisas. E o mais poderoso desses gatilhos não está no que você faz, mas no que você desperta. São forças que atuam no inconsciente e justamente por isso ele não consegue controlar. Quando esses gatilhos são ativados, você deixa de ser apenas alguém do passado e se torna uma presença constante dentro dele. O primeiro gatilho é a memória sensorial. É o tipo de lembrança que surge sem aviso, sem lógica e sem intenção. Algo que ele vê, escuta, toca ou sente ativa imediatamente uma sensação associada a você. Não é a lembrança consciente, mas aquela memória que surge através de algo simples. Um perfume que lembra o seu, uma música que toca em algum lugar, uma frase parecida com algo que você dizia, até mesmo uma expressão no rosto de alguém que remete a você. O corpo dele reage antes que a mente perceba. A memória sensorial é profunda porque grava emoções, não detalhes. E toda vez que esse gatilho é acionado, ele volta emocionalmente para você, mesmo que por alguns segundos. É como se o inconsciente dele abrisse uma porta que ele tenta manter fechada. O segundo gatilho é a memória arquetípica. Jung explicava que existem padrões universais de energia feminina e masculina que nos atraem, nos marcam e nos transformam. Quando uma mulher encarna, mesmo inconscientemente, um desses arquétipos, o da profundidade, o da liberdade, o da paz, o da coragem, o da intensidade, ela deixa uma marca simbólica no homem. Ele não sente falta apenas da mulher, mas do que ela representava dentro dele. É como se ela ativasse uma parte adormecida de sua psique. E quando ela vai embora, essa parte continua acordada. Isso significa que ele não lembra de você como de alguém comum, mas como de alguém que despertou em sua alma algo que raramente alguém desperta. Esse gatilho é tão forte que ele tenta substituir, mas não consegue. Porque não está procurando outra pessoa, está procurando o significado que você representava. O terceiro gatilho é a memória afetiva involuntária. Ela surge quando ele passa por uma situação emocional que no passado viveu com você. É quando ele experimenta uma sensação parecida com algo que sentiu ao seu lado. Um momento de silêncio confortável, um gesto de carinho genuíno, uma sensação de segurança, uma conversa profunda. Quando ele encontra um eco emocional desses na vida após você, algo nele se mexe, o sentimento retorna, a mente tenta resistir, mas o coração reconhece. A memória afetiva involuntária é a mais poderosa de todas porque conecta a experiência presente com emoção passada. E quando a emoção volta,
a lembrança também volta. Esses três gatilhos juntos criam um ciclo emocional difícil de romper. O corpo lembra você, a alma lembra você e o coração lembra você. E quando um homem tenta esquecer, mas encontra você em sensações, símbolos e emoções, ele se vê preso em um ciclo que não entende, mas sente. É isso que faz com que alguns homens, mesmo depois de tempo, mesmo tentando de todas as formas, simplesmente não consigam te apagar. Não porque você está presente fisicamente, mas porque você ficou impregnada emocionalmente. O inconsciente dele reconhece você como parte de algo maior. E quanto mais ele tenta esquecer, mais o próprio inconsciente traz você de volta em flashes, emoções e impulsos que ele não sabe explicar. E é exatamente quando esses gatilhos se tornam frequentes que surge o sinal mais claro de todos. O gesto inconsciente que revela que você não é apenas uma lembrança, mas uma presença viva dentro dele. Um gesto tão automático e tão verdadeiro que nenhum homem consegue esconder. Existe um gesto tão simples, tão discreto e tão automático que revela imediatamente quando um homem não consegue mais te esquecer. Ele não surge em momentos de intensidade, não aparece em conversas profundas e nem no auge da saudade. Surge quando ele acredita estar no controle, quando pensa que já superou, quando tenta convencer a si mesmo de que a história ficou para trás. Esse gesto acontece quando, diante de qualquer situação emocional, ele te compara silenciosamente com tudo e todos ao redor. Não é uma comparação feita de forma consciente. Ele não pensa literalmente em você, não analisa, não raciocina. É algo que acontece num impulso, num reflexo da psique, como se o inconsciente testasse cada experiência para ver se encontra em algum lugar aquilo que você despertava dentro dele. Ele observa alguém falar e, sem perceber, compara com sua forma de se expressar. Ele vive um momento de alegria e, num lapso, sente falta de dividir aquilo com você. Ele escuta uma frase que lembra um gesto seu. Ele presta atenção em um sorriso e, imediatamente, o cérebro dele tenta associar ao seu. A comparação involuntária é o gesto que entrega tudo, porque ela mostra que você não está apenas na memória dele. Você está no filtro emocional pelo qual ele analisa o mundo. Quando uma mulher se torna esse tipo de referência interna, ela não é só lembrada, ela é usada como medida. Você se torna a régua emocional. E isso é algo que nenhum homem faz por escolha. É o inconsciente que faz por ele. Jung dizia que quando algo se torna um símbolo dentro de nós, tudo ao redor passa a ser visto à luz desse símbolo. E é exatamente isso que acontece quando ele não consegue mais te esquecer. Você se torna o símbolo do que ele busca, do que sente, do que deseja e do que perdeu. É por isso que, mesmo tentando seguir em frente, ele nunca se sente totalmente satisfeito. Nenhuma conversa é tão natural. Nenhum olhar é tão confortável, nenhuma conexão é tão profunda. Ele sente que falta algo, mesmo sem saber nomear o que é. O que falta é você. Não você literalmente, mas o significado emocional que você carregava. Esse gesto silencioso também aparece em pequenas reações do dia a dia. Quando ele vê algo que você gostaria, o pensamento surge. Quando ele vive algo novo, a comparação aparece. Quando sente algo bom, lembra de como era sentir isso ao seu lado. E quando sente algo ruim, lembra de como você o confortava. Ele não quer pensar nisso, mas pensa. Ele não quer sentir, mas sente. Ele não quer lembrar, mas lembra. Não porque esteja preso ao passado, mas porque você se tornou parte da vida emocional dele de uma forma que não se desfaz. E quanto mais ele tenta evitar essa comparação, mais ela cresce. Até que, em um determinado momento, ele percebe que tudo que vive o leva de volta a você. E é nesse momento que o coração dele entende que não se trata de te esquecer ou não te esquecer. Trata-se do fato de que você já virou parte da estrutura emocional dele.
Toda vez que o inconsciente faz essa comparação automática, ele revela o que o consciente tenta negar. Você deixou uma marca profunda. Você se tornou o padrão emocional dele. E nenhum homem consegue se libertar de alguém que se tornou referência interna. É esse gesto, a comparação silenciosa, involuntária e constante, que diz, sem nenhuma dúvida, que você deixou de ser memória e se tornou presença permanente. E quando isso acontece, ele não só não consegue te esquecer, ele nem sabe mais como seria viver sem o impacto que você deixou nele. Quando um homem não consegue te esquecer, não é porque ele tenta lembrar. É porque algo dentro dele continua voltando para você mesmo quando ele tenta seguir em frente. E isso não acontece pela lógica, nem pela razão, nem pelo esforço. Acontece porque a relação entre vocês tocou um ponto da psique dele que não é voluntário. Jung explicava que o inconsciente guarda tudo aquilo que marca emocionalmente a alma, e que essas marcas permanecem vivas mesmo quando o consciente tenta apagá-las. É exatamente isso que acontece quando ele não consegue te esquecer. Você ativou nele uma camada emocional profunda que não desaparece com o tempo. A primeira razão pela qual ele não te esquece é que você despertou nele um sentimento que não foi concluído. Tudo o que não é concluído permanece. Quando existe intensidade, conexão, vulnerabilidade ou potencial não explorado, a mente masculina fica presa à sensação de algo inacabado. Ele pode tentar racionalizar, pode tentar se distrair, mas o inconsciente continua sugerindo que algo importante ficou pendente. E a psique não abandona o que acredita ter sentido. A segunda razão é que você se tornou um símbolo emocional dentro dele. Não importa se vocês ficaram juntos por pouco tempo ou por muito. O inconsciente não mede duração, mede impacto. Se você representou para ele segurança, intensidade, liberdade, paz ou profundidade, ele não se apega apenas à lembrança da mulher, mas ao significado que você despertou. E significados não se substituem. Ele pode até encontrar outra pessoa, mas não encontra a sensação que você gerava, porque a sensação era única e não algo que se reproduz. A terceira razão é que a relação tocou partes dele que estavam adormecidas. Talvez você o tenha feito sentir algo que ele não sentia há anos. Talvez tenha visto nele algo que ninguém mais viu. Talvez tenha falado palavras que abriram camadas internas que ele mesmo desconhecia. Quando alguém desperta um pedaço da nossa alma que estava escondido, esse pedaço passa a viver com a imagem dessa pessoa. É por isso que ele não te esquece, porque pensa em você quando pensa em quem ele se tornou. A quarta razão é o conflito entre ego e inconsciente. O ego tenta seguir, tenta provar que está tudo bem, tenta manter a imagem de controle. Mas o inconsciente continua enviando sinais, memórias, sensações e chamadas internas que o puxam de volta. É quando ele está sozinho, quando algo lembra você, quando ele sente falta de algo que não sabe explicar, que o inconsciente assume o comando e mostra que você ainda vive dentro dele. A quinta razão é que você deixou um registro emocional profundo. São pequenos detalhes. A forma como você dizia algo, a forma como o olhava, a maneira como o fazia sentir confortável ou desafiado. Esses detalhes se transformam em marcas internas. E toda vez que ele vive algo que ecoa minimamente essas sensações, a mente dele te resgata. Ele lembra não porque quer, mas porque foi marcado. O que ele não entende é que esse vínculo não é só sobre você. É sobre quem ele foi ao seu lado. Você está ligada a uma versão dele que ele não consegue encontrar em outro lugar. E quando uma mulher se conecta com uma parte do homem que ele mesmo achava intocável, ela se torna inesquecível. É por isso que ele não consegue te apagar da mente, porque emocionalmente você continua existindo dentro dele. Não como passado, mas como referência. Quando uma mulher percebe que marcou emocionalmente um homem, a maior armadilha
É acreditar que isso significa que ela deve agir, acelerar, afirmar, reivindicar ou tentar controlar a narrativa. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Quando você se torna inesquecível para alguém, o que mais fortalece essa marca não é o movimento em direção a ele, mas a estabilidade emocional que você mantém em relação a si mesma. A primeira forma correta de agir é não tentar confirmar o que ele sente. Quando você tenta buscar evidências, puxar respostas ou interpretar cada gesto, você sai do seu centro e começa a se orientar pelas emoções dele. Isso enfraquece sua presença simbólica. O que faz você permanecer inesquecível é justamente a sua energia estável, a postura que não depende de garantias, a calma que não exige provas. A segunda forma de agir é manter a sua identidade intacta. Não importa o quanto ele pense em você, o que realmente o prende é quem você é. Quando uma mulher se perde tentando agradar, adaptando tudo para caber na emoção dele, ela apaga exatamente o que a tornava marcante. O que permanece na mente de um homem é a singularidade emocional de uma mulher. Sua essência, sua forma natural de existir. Quando você mantém isso firme, ele continua sentindo a força que o marcou. A terceira forma é permitir o espaço. Homens que estão emocionalmente afetados precisam processar sentimentos no próprio tempo. Quando você força a proximidade, ele sente pressão. Quando você respeita o silêncio, ele sente profundidade. A presença que deixa marca não é barulhenta nem insistente. É uma presença que existe mesmo na distância, que se comunica sem palavras, que aparece quando necessário e desaparece quando não. É o tipo de energia que permite que ele sinta saudade, e a saudade é o que mantém você viva dentro dele. A quarta forma é manter a suavidade emocional. Não tente confrontar, não tente provocar, não tente tirar satisfações com reatividade. Quando você responde com maturidade, com calma e com autocontrole, você se distancia de todas as memórias negativas que outras pessoas poderiam ter deixado nele. Você se torna um contraste emocional, um lugar onde ele sente paz, mesmo quando está confuso. E isso o prende mais do que qualquer gesto de intensidade. A quinta forma é a mais poderosa: continuar vivendo sua vida completamente. A mulher que um homem não consegue esquecer é sempre aquela que continua crescendo, se movimentando, se aprofundando. A psique masculina se impressiona com a mulher que evolui sem depender dele, que não fica parada esperando, que se expande. Essa expansão cria uma sensação emocional nele de que, cada vez que ele pensa em você, você está maior, mais interessante, mais viva. E isso intensifica a marca interna. O jeito certo de agir não é correr atrás da confirmação do que ele sente. É manter viva a versão de você que o marcou. Quanto mais você permanece inteira, mais a psique dele retorna a você. Porque você não é apenas alguém que passou, você é um símbolo interno. E símbolos não precisam se explicar para serem sentidos. Mesmo quando um homem não consegue te esquecer, existem dois erros capazes de enfraquecer completamente a marca emocional que você deixou nele. Esses erros não fazem ele deixar de sentir, mas fazem o sentimento perder profundidade. E quando a profundidade diminui, o vínculo deixa de ser símbolo e volta a ser apenas lembrança. E lembranças podem ser superadas. O primeiro erro é tentar controlar a forma como ele se aproxima. Quando você tenta forçar respostas, criar pressões sutis, acelerar conversas ou conduzir o ritmo emocional dele, você toca exatamente no ponto mais sensível da psique masculina: a sensação de perda de autonomia. Mesmo apaixonado, ele precisa sentir que escolhe, que decide, que avança porque quer. Quando percebe expectativa demais, cobrança disfarçada ou ansiedade constante, o inconsciente dele cria uma defesa automática. Ele começa a sentir peso emocional onde antes havia leveza.
E essa sensação de peso faz com que ele recue, não porque não sente, mas porque o sentimento passa a vir acompanhado de tensão. A marca emocional perde brilho. O segundo erro é colocar toda a sua vida em torno dele. Quando uma mulher se apaga, se anula ou deixa de viver a própria história para tentar manter a atenção de um homem, ela destrói precisamente o que a tornava inesquecível. O que marca um homem não é a dependência emocional, mas a presença viva, a identidade própria, o brilho pessoal. Quando ela entrega tudo, quando faz dele o centro, quando molda seus passos para encaixar nos passos dele, ela deixa de ser símbolo e passa a ser disponível demais. E aquilo que está disponível em excesso perde valor emocional. Esses dois erros, controle e anulação, criam o mesmo efeito interno nele. Reduzem a intensidade da referência simbólica. Ele deixa de ver você como aquela figura única que tocou o inconsciente dele e passa a enxergar comportamentos que qualquer pessoa poderia ter. A singularidade se perde. E quando isso acontece, a memória que antes era profunda começa a se diluir. O homem não se afasta porque deixou de sentir. Ele se afasta porque deixou de se sentir inspirado. A mulher que mantém a marca emocional viva é aquela que preserva o mistério, não no sentido de esconder, mas no sentido de continuar sendo inteira, imprevisível na leveza, firme na própria vida, segura nos próprios passos. Ela não tenta controlar movimento nenhum, ela permite que ele avance, permite que ele sinta, permite que ele volte. E, principalmente, permite que ela mesma continue crescendo. Essa liberdade emocional reacende a imagem simbólica que ela representa dentro dele. E, quando essa imagem é preservada, nenhum afastamento é definitivo, porque o inconsciente sempre retorna ao que marcou profundamente. O que você deve evitar são os comportamentos que apagam essa marca. O que você deve manter é exatamente o que te tornou inesquecível desde o início. No fim de tudo, quando você observa os sinais, os gatilhos, o gesto central, a presença simbólica e a marca emocional que você deixou nele, fica claro que o fato de ele não conseguir te esquecer não é um acidente. É consequência direta do impacto que você causou dentro da alma dele. Ele pode tentar seguir, pode tentar racionalizar, pode tentar ocupar a mente com outras pessoas e outras histórias. Mas a verdade é que existem conexões que não se desmancham simplesmente porque o tempo passou. Existem pessoas que não deixam apenas lembranças, deixam ecos, e você se tornou exatamente isso, um eco interno que ele ouve mesmo no silêncio. Ele lembra de você não porque quer, mas porque algo dentro dele continua voltando para você. Ele te compara com o que vive, ele sente falta de coisas que não nomeia. Ele pensa em você quando sente certas emoções. Ele revive sensações que ficaram ligadas ao seu nome. Isso não é escolha, é marca. Jung dizia que aquilo que toca nossa essência nunca se perde. E quando uma mulher desperta no homem uma camada emocional tão profunda que se torna símbolo, ela deixa de ser história e passa a ser referência. E referências não desaparecem. O mais importante é entender que nada disso depende de esforço seu. A marca emocional que você deixou aconteceu porque você foi inteira, verdadeira, presente e profunda. É isso que mantém você viva dentro dele. E a partir de agora, tudo o que você precisa fazer é continuar sendo essa mulher. A mulher que não precisa se diminuir para ser vista, que não precisa se anular para ser amada, que não precisa controlar para ser escolhida. A mulher que deixa marcas porque existe com autenticidade. Se você quiser entender ainda mais profundamente como funciona o inconsciente masculino e quais sinais mostram quando um homem está emocionalmente ligado a você, clique no vídeo que está aparecendo na tela.